aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor, ele fala que se a gente quiser abrir a porta, ele vai entrar e falar com você e tocar o seu coração. E às vezes você está precisando de um toque de Deus hoje. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, fala que a palavra de Deus, ela é fogo e marreta. Por quê? Eu pergunto ao Senhor, por que marreta? Ele vem com a marreta e bate para quebrar a pedra, muitas vezes, que está em volta do nosso coração e nos impede de sentir a presença de Deus. Então a palavra é marreta e depois é fogo. Por que fogo? Porque é um fogo de Deus que vem queimar o nosso coração e muitas vezes acender um fogo que às vezes já estava apagando. Então o Senhor hoje, ele fala que quer quebrar a pedra que está em volta do seu coração e lançar um fogo e talvez acender um fogo que já estava apagando. E lá em Zacarias, no capítulo 8, versículo 21, fala assim: vamos colocar em marcha para tentar agradar o Senhor. Eu vou. Fala desse jeito na minha Bíblia. Vamos nos colocar em marcha para tentar agradar o Senhor. Eu vou. E no meu coração eu falo, eu vou. E no seu coração, o que você fala? Eu Porque vou. essa palavra que o Senhor está dando nessa virada de ano, para que nós possamos entrar em 2024. E eu vou, eu bato no meu peito e falo, eu vou, Senhor. E eu sou militar, sou bombeiro, trabalho em Brasília. E para quem conhece, os militares, eles entram em forma. Então você vê um pelotão em ordem unida e eles vão marchando, é muito bonito de se ver. E eu já coloquei pelotão em forma, então a minha vontade é de falar assim: atenção, pelotão família, sentir em direção ao ano de 2024 para fazer a vontade do Senhor. Marcha! Essa é a minha vontade, de nós todos podermos marchar em direção a esse ano de 2024, não marchando para buscar as coisas que o mundo tem nos oferecido, mas marchar para fazer a vontade de Deus, porque fazer a nossa vontade é muito fácil, e eu tenho visto pessoas fracas que têm marchado para buscar os sonhos desse mundo. E a faculdade é uma pessoa, é um carro, é uma casa, é um negócio. E a gente vai marchando, tentando buscar essas coisas do mundo, achando que vai nos preencher. E não preenche, o fogo do mundo não preenche. O fogo da palavra de Deus, o fogo de Deus preenche. De uma forma que o mundo nunca me preencheu durante 23 anos. Eu busquei em tudo e eu nunca fui preenchido. Mas no dia que eu parei e busquei em Deus, Ele me preencheu de uma forma tão grande que eu fiquei até meio doido, querendo dar a minha vida toda para Ele. E isso já tem 8 anos e meio. E não tem alegria maior do que isso. Eu me sinto preenchido como nunca antes, porque eu já tentei preencher demais com o mundo. Mas Ele só me deu desilusão. Ele só esfregou a minha cara no chão por várias vezes. Então o convite de Deus hoje é muito bonito. Ele quer quebrar o nosso coração de pedra e colocar um fogo. E Ele quer que a gente marche na direção dos caminhos que Ele tem para nós. E interessante que Ele colocava no meu coração uma comparação de um fogo, de uma explosão aqui, que vai acontecer agora, com uma explosão que vem do céu. O foguete, é interessante, ele é uma explosão, ele é um fogo de artifício, mas é um fogo que vai de baixo para cima. Então eu solto o foguete e ele simboliza a alegria que a gente busca no mundo. Porque ele vai, na hora que ele explode, ilumina, é muito bonito. E às vezes ele clareia até os nossos rostos e ilumina ali num momento,
que a gente sorri, mas de repente se esvai e passa. Essa é a alegria que o mundo tem proporcionado para você, filho. Essa é a alegria passageira, que por um momento o seu rosto parece que brilha, mas de repente o vento leva. E esse é o fogo do mundo. E tem pessoas que têm vivido dessa forma. Muitas vezes a gente vive buscando esse fogo. A gente quer a alegria, as coisas que o mundo tem nos oferecido, mas passa rápido e não preenche. O fogo dessa terra não preenche. Aí tem um fogo e uma explosão que não vai de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo. E é o poder de Deus. É a força de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus que vem até a nossa miséria e nos transforma. Sabe o que significa poder? Espírito Santo significa dinamite, do grego, dínamos. E essa palavra dinamite é interessante demais, porque dinamite, ela explode para abrir caminhos. Ela explode para abrir caminhos, às vezes onde só havia parede. Então, se a gente abre o nosso coração e deixa o fogo de cima descer sobre nós, ela quebra muitas barreiras e ela é capaz de nos direcionar e de nos educar. Então, o Espírito Santo, ele é a explosão dentro de nós. E às vezes a gente está vivendo de fogo aqui embaixo. Eu queria te convidar hoje a querer viver de um fogo que vem do alto. O fogo que vem do alto é a verdadeira alegria que vai preencher o seu coração. Ah, meu Deus, se só uma pessoa entendesse o que eu estou querendo falar aqui, se só uma pessoa entendesse o que é ser um pai de família, uma mãe de família, um filho, você ia ver Deus te transformando e te educando e você nunca mais ia ser o mesmo. Você ia ser capaz de levar alegria para sua casa, que às vezes você tem levado só tristeza. Você, pai, seria capaz de dar beijo no rosto do seu filho e olhar nos olhos dele e falar eu te amo. Coisa que às vezes você nunca conseguiu porque seu pai, ele nunca fez com você. Se você deixasse o fogo do alto queimar o seu coração, mãe, você seria capaz de fazer algo que você nunca fez. De fazer a vontade de Deus. E da mesma forma, um filho. Se você, filho, deixasse esse fogo que vem do céu invadir o seu coração, você ia ter coragem de beijar o rosto do seu pai e olhar no olho dele. Porque talvez você nunca fez isso. E você também talvez teria coragem de pedir perdão para a pessoa que você magoou. Porque todos nós que estamos aqui formam um só corpo, que é a igreja. E às vezes a gente é capaz de magoar o nosso irmão, de falar mal do nosso irmão, de falar que ele não tem futuro, de falar que ele não vale nada. E a gente é capaz de julgar com as palavras mais duras possíveis. E eu queria te falar que você está se julgando e se machucando. Porque quando, às vezes, eu e minha esposa discute, é interessante, às vezes eu falo uma palavra dura para ela, como se eu tivesse ganhado aquela discussão, o meu coração começa a doer. E enquanto eu não peço perdão para ela, parece que eu me sinto mal, porque ela é carne da minha carne. E da mesma forma nós somos do mesmo corpo que a igreja. E se o meu irmão vai mal, eu também vou mal. Então às vezes o Espírito Santo ele queima o seu coração hoje para você dar um abraço e querer começar o ano de 2024 marchando nos caminhos dele. E eu te falo, vale a pena demais. Porque às vezes o Senhor fala assim para você que você não pode beber, porque você deixou o fogo do céu entrar dentro de você e você ficou embriagado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 17. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá uma alegria que nenhuma cachaça dá. É loucura demais quando você deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. E às vezes você busca alegria só na cachaça ou na cerveja. E às vezes o Espírito Santo ele quer nos educar e fala assim, talvez
para você, filho, você podia parar de beber. Aí de repente você para e você vê sua vida se transformando porque você está obedecendo o seu Pai do céu. E Ele te ama demais e Ele quer te educar. E para finalizar, o Senhor ele falava que a gente lembrou de tudo. A gente às vezes lavou o carro, às vezes arrumou a casa, parou a grama, às vezes a gente embrulhou um presente para brincar de amigo da onça, às vezes a gente fez um belo prato ou um doce extraordinário igual aqueles ali. A gente lembrou de muitas coisas. Mas o Senhor ele fica triste porque muitas pessoas não lembrou dele, que deveria ser o primeiro. E às vezes a gente esqueceu de Deus. Às vezes a gente, um exemplo, às vezes nem foi na missa, que é uma missa de preceito. E às vezes a gente virou as costas para Deus, lembrando só das coisas da terra que a gente acha que nos preenche, mas que não preenche. Então se você quer sentir a verdadeira alegria, a verdadeira, é só Deus que nos preenche. Porque dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Se você quer, eu te convido a pedir para Deus, a pedir para o Espírito Santo vir explodir no seu coração. Nesse momento. Se você quiser fechar um pouquinho os seus olhos, você coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me dá só um pouquinho dessa alegria para eu experimentar. Porque às vezes eu nunca experimentei essa alegria, por isso que eu não sei como é que é, por isso que eu não te busco, Senhor.